Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos iniciar a segunda parte, capítulo 7. Vamos juntos? Então, o título maior do capítulo 7 trata sobre a reencarnação. E o subitem de hoje é preparativos para a reencarnação. Vamos juntos? Então, Kardec pergunta assim aos espíritos, questão 330. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Respondem os espíritos. Eles pressentem, da mesma forma que um cego sente o calor enquanto se aproxima do fogo. Os espíritos sabem que terão que retornar a viver num corpo físico, assim como os homens sabem que um dia devem morrer. Mas não sabem quando isso acontecerá. Então, quando nós estamos aqui encarnados, às vezes nós pressentimos, o momento da desencarnação. E da mesma forma ele diz quando estamos na erraticidade. Mas dentro do contexto maior do livro, nós já aprendemos que conforme mais evoluídos formos, conforme já estivermos cocriando as nossas próximas encarnações, junto com os irmãos abnegados, espíritos abnegados, que trabalham nisso na espiritualidade, com mais tranquilidade a gente consegue perceber o momento dessa encarnação. Quando nós, por exemplo, assistimos ou lemos o livro, Nosso Lar, até aquele momento que aquela senhora, então, está retornando ao mundo espiritual, Então ela sabe que ela está reencarnando, ela, deixa a saudade no mundo espiritual, todos torcendo para que ela tenha uma encarnação de sucesso, e ela tem consciência sim de que ela está naquele momento reencarnando. Mas nós já aprendemos que essa facilidade ou maior dificuldade da compreensão do todo está diretamente relacionada à nossa evolução moral. Por isso, quanto mais cedo nós trabalharmos para a nossa evolução, mais cedo nós viveremos bem, morreremos bem e reencarnaremos melhores ainda, porque teremos mais acesso às informações. Muito bem, 330A, pergunta Kardec. Então podemos dizer que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? Respondem os espíritos, sim, exatamente isso. Para a gente estar na erraticidade, precisamos deixar o nosso corpo mais grosseiro aqui, e para retornarmos às nossas experiências, precisamos de corpos mais adequados aos planetas nos quais estivermos estagiando. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua encarnação, ou seja, todos eles têm consciência, querem determinar ou determinam juntamente com a espiritualidade a próxima encarnação? Essa é a pergunta de Kardec. E respondem os espíritos. Existem aqueles que não pensam nela e outros que nem a compreendem. Essa preocupação depende da natureza mais ou menos adiantada em que o espírito se encontra. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro constitui uma punição. Quer dizer, há aqueles que ainda estão no início da jornada, ou às vezes são renitentes no mal, e aí vão passar por alguns tipos de reencarnações diferenciadas, o que a gente vai tratar mais para frente, como compulsórias, ou então, que ainda estão muito no início da evolução, do momento da criação mesmo, do tempo de criação e de experiências, como nós sabemos que somos criados simples e ignorantes, mas somos criados a todo tempo. Deus cria o tempo todo. E às vezes tem aqueles que estão no início da jornada e ainda não têm a capacidade de percepção do todo. E a espiritualidade vai auxiliando as encarnações até que ele tenha essa capacidade de compreensão, de livre-arbítrio, de uma forma mais bem determinada, A gente aprende sobre isso quando a gente começa a estudar as primeiras encarnações, Quando ainda estamos estagiando no primitivo, vamos evoluindo. Lógico, aqui neste momento da encarnação já é diferente, mas no começo é sempre assim, a gente sempre tem um auxílio, do plano espiritual para nos orientar o caminho. 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Respondem os espíritos. Através de preces, o espírito pode antecipar sua encarnação, quando tem consciência de que isso lhe será benéfico. Pode também retardá-la, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também existem os covardes e os indiferentes.
Entretanto, ninguém retarda uma encarnação impunemente, visto que sofre com isso, assim como sofre aquele que recusa o remédio salutar que pode curá-lo. Né? A essa altura do campeonato, nós já sabemos que as nossas encarnações, elas são essenciais para a nossa evolução. Então, quanto mais nós retardamos elas, por medo, por incerteza, por indiferença, mais tarde seremos felizes, porque mais tarde passaremos pelas dificuldades ou pelas experiências, aprenderemos ou não, e aí vamos retardando a nossa felicidade. Quanto mais cedo nós sabemos já da importância da encarnação, e quanto mais cedo nós nos colocamos nessa situação, na certeza absoluta que Deus, causa primária, benevolência absoluta, amor profundo, e que tudo que nós passamos serve de educativo para nós, né? Nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo educados, né? Aprendendo através das experiências. Para isso que servem as encarnações. 333. O espírito que se encontra numa posição confortável na espiritualidade e que não ambiciona mais progredir, poderia prolongar esse estado indefinitivamente? Então já está lá em nosso lar, está gostando, nosso lar tranquilo, maravilhoso. Quero ficar por aqui. Posso ficar por aqui para sempre? Essa é a pergunta de Kardec. Respondem os espíritos. Indefinidamente não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos devem se elevar, uma vez que esse é o objetivo e o destino de todos os espíritos. A gente não pode esquecer qual é o nosso objetivo final. Que qual é? Sermos espíritos puros, assim como temos como exemplo Jesus, né? Então esse é o nosso objetivo. E aí, por isso que o livro dos Espíritos fala, nós podemos progredir ou parar, né? Então quando nós estamos na espiritualidade, estamos nos colocando num local ou numa forma, né, vamos dizer assim, que está confortável, nós estamos parados, né? E naturalmente não ficaremos parados para sempre, porque a lei do progresso é uma das leis divinas criadas por Deus, logo perfeita, desde o seu início, e se aplica a toda a criação, inclusive a nós. Então não adianta querer ficar parado na encarnação, seja enquanto encarnado, seja na erraticidade. O caminho adequado para sermos felizes é atendermos às leis espirituais. E a lei do progresso é uma delas. Muito bem. 334. A união do espírito com um determinado corpo físico é escolhida com antecedência ou essa escolha somente acontece no último momento? Interessante a pergunta, né? Olha a resposta dos espíritos. O corpo físico em que o espírito vai reencarnar é sempre escolhido com antecedência. Ao escolher a prova pela qual deseja passar, o espírito pede para encarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia antecipadamente que tal espírito se uniria a tal corpo. Ou seja, não existe o acaso. Estava ali, tomou um susto, né? Encarnou ali por susto. Tropeçou e entrou naquele corpo, né? Entrou no corpo, né? Se conectou àquele corpo. Não existe isso, né? O cosmos, o todo, ele é organizado, preparado, né? Estruturado. Ele possui estratégia. Não existe caos, bagunça e baderna na espiritualidade. Bom, não na espiritualidade superior. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!